Como é que tá aí em Aracaju? Tá calor? Tá Tá frio? calor, parecendo que a gente está a 10 metros do inferno. Mas é E aqui verdade, tava 5 graus hoje de manhã, lá no Morro Santa Teresa, na TVE. sortuda. 5 graus. 5 Sortuda. graus. Depois subiu para uns 12, 14 graus hoje. Um pouco mais. Ai, Olha aí, ó, tem puta. gente já te chamando para Fala Prefeito. Ei, Então vamos lá, né? Manuel, Fala Prefeito. ainda nem tô. Futuro prefeito aí de Aracaju, Sergipe. Aí, vou morar aí quando tu for prefeito, então. Presta atenção, presta atenção. Né? Conceição, queria começar contigo. Cadê tu? E aí, minha amiga? Lindona. Essa super mãe que eu admiro. Eu queria que tu me contasse como é que foi a tua trajetória, tá? Até receber o diagnóstico do Emanuel. Se tu já percebia algumas diferenças, se tu já notava algumas coisas por ti, assim, intuição de mãe, até realmente receber o diagnóstico de TEA e depois altas habilidades, o que a gente contempla então como dupla excepcionalidade, que é a mesma coisa que eu tenho. Como é que foi aí, Conceição? Me conta. Então, no meu caso, eu demorei a perceber. Fica quieto. Emanuel está inquieto. É por causa que certo alguém colocou um carregador. Tá bom. Eu demorei, Rochelle, a perceber porque Emanuel, ele sempre foi uma criança assim, na medida, vamos dizer assim. Sim. E daí, agora eu tenho uma irmã minha que a gente convivia muito, sempre juntos. Ela sempre falava comigo. Ela sempre falava, Conceição, procure um médico. Emanuel é diferente das demais crianças. Emanuel é diferente. E daí até eu ficava com raiva dela. Eu ficava com raiva dela, mas assim, na primeira infância dele eu não percebi, não. Não. Percebi porque assim, as habilidades dele também mascararam durante muito tempo o autismo dele. Ele, desde bem pequenino, era observado porque ele começou a falar, eu já comecei a aprender com ele. Eu nunca tive muito o que ensinar ele. Entendeu? Então, isso realmente, as habilidades dele sempre foram vistas desde pequeno. Daí, a escola também, aliás, a creche, eu coloquei ele na creche com 1 ano e 3 meses, na creche, bem cedo. E a creche sempre me perguntava, me chamava para perguntar, por que Manuel não brinca com as demais crianças? Por que Manuel vive no mundinho dele? Daí eu ainda conversei com uma psicóloga na época e ela perguntou quem morava em casa, era só eu, ele e o pai dele. Daí a psicóloga disse, então deve ser porque ele não vive com outras crianças, então ele é mais quieto devido a não ter outra criança para ele socializar, né? Sim, e na infância dele, tu percebeu habilidades assim, ele falou muito cedo, aprendeu a ler e escrever muito cedo, se destacou em alguma área que eu já posso dizer quase que o microfone na mão e uma ideia na cabeça e vamos gravar, mais ou menos isso? Não, na época não tinha muito assim, só tinha WhatsApp, não tinha Instagram, eu não usava muito rede social, né? Mas assim, às vezes ele pegava meu telefone e gravava vídeos que eu ficava impressionada ali, a forma dele dialogar. E ele, desde bem pequeno, ele aprendeu a ler, não aprendeu a ler muito, ele aprendeu a ler aos 4, 5 anos de idade, É mas, cedo? assim, ele
as primeiras palavras dele, logo que ele começou a falar 1 ano, ou até, acho que de 11 meses para 1 ano que ele começou a falar. Porém, o vocabulário dele era perfeito. Sim, a gente tem um vocabulário mais aguçado. Uhum. Era um vocabulário tão bem colocado, um singular e um plural tão bem colocado para uma criança que não estava ainda na escola. Sim. E daí, mais ou menos com 3 meses ele na creche, as professoras me chamaram, eram 2 professoras, me chamaram para conversar e perguntar o que eu ensinava a Emanuel em casa, porque na creche eles estavam no preto, branco, alto, baixo, e Emanuel já estava no octógono da matemática. Altas habilidades para lógico matemático, provavelmente. E assim, ele vivia contando, ele mesmo sem saber ler, mas os números, por exemplo, ele com menos de 2 anos, ele já sabia de 1 a 100, ele já contava de 1 até 10 em inglês. E em I casa, know very much. Inglês perfeito, hein? e em casa eu só tenho ensino médio, ainda por cima fiz ensino médio em Sergipe, que aí já... Tá, mas teve um período, Emanuel, que tu me contou logo que a gente se conheceu ali no Instagram, que tu morava aqui no Paraná e que tu gosta muito da região sul, né? Como é que foi essa época? Tu já estava na escola, tu tinha muitos amigos, tu preferia ficar sozinho? Como é que foi isso, Conceição? Então, eu fui para o Paraná, ele tinha 7 meses. Ah, Ele tinha 7 meses e ficamos lá até os 8 anos dele. E daí foi lá eu creio, aqui em Sergipe, se hoje, tipo assim, dos 8 anos para cá, ele estagnou, ele parou. E eu creio que se eu não tivesse ido para o Paraná, ele não estaria bem menos desenvolvido, porque aqui em Sergipe é complicado o negócio. sim. E como é que era na escola, Emanuel? Tu gostava de ficar sozinho? Tu preferia brincar com algumas crianças? O que tu gostava de fazer na escola? Que tu recorda desse período no Paraná? Bem, eu gostava sim de ficar mais no meu cantinho, porque eu não sei socializar até hoje. Eu posso ter 12 anos, mas quando eu não tô nas câmeras, quando eu tô fora das câmeras, eu falo como se fosse uma pessoa extremamente tímida, porque eu não sei socializar direito, mesmo tendo 12 anos. Um monte. Tenho mais de uma década na corcunda, já eu faço 13. Mas em comparação com aqui em Sergipe hoje em dia, no Paraná era um céu em comparação. Porque lá os professores realmente ensinavam, os alunos realmente queriam estudar, e aqui é o completo oposto. O professor não quer ensinar e os alunos não querem estudar. E o que eles querem fazer? Dançar no TikTok, ficar falando baboseira, ficar xingando, achando que é personagem de filme brasileiro, que todo mundo sabe que personagem de filme e de novela brasileira xinga mais do que tudo. Tá quieto, Henrique. E também só sabem ficar fazendo as dancinhas do TikTok, que, pelo amor de Deus, quem que acha graça naquela porcaria? Mas não tô mentindo, por acaso? Isso é uma porcaria. Emanuel, eu também sou muito parecida contigo. Na minha época de escola, eu preferia ficar no meu cantinho e geralmente eu esperava alguém me buscar para brincar. Mas sempre quando alguém me buscava, eu aceitava para brincar junto. E eu lembro que muitas vezes a gente ia para alguns lugares que tinha outras crianças e o meu pai fazia uma intervenção que eu poderia dizer que talvez fosse aba na época, para que eu começasse a brincar com alguém, porque senão eu não conseguia. Eu lembro bem dessa época, sabe? Depois, com o tempo, eu fui crescendo. Aí foi. Eu acho que depois da minha adolescência, assim, eu consegui realmente, assim, socializar um pouco mais, porque eu fui fazer comunicação.
E eu acho que a faculdade de comunicação acabou sendo terapêutica, no sentido de socializar, porque tu tem que se comunicar para fazer jornalismo, rádio, TV, enfim. Precisa se... E é um trabalho em equipe, né? Então, essa dificuldade que tu tem, eu ainda tenho na vida adulta. Eu prefiro trabalhar mais sozinha, mais isolada, num lugar mais tranquilo, com no máximo uma ou duas pessoas. Eu tenho uma colega que divide uma sala comigo, onde tem muita gente, muitas pessoas circulando, me perguntando. Eu começo já a não conseguir mais, sabe? Então eu percebo que realmente eu socializo mais quando eu tô atrás de um WhatsApp, batendo um papo, atrás de uma live aqui com vocês conversando, do que propriamente ao vivo e a cores, né? Embora eu já consiga bem mais do que quando foi na minha infância ou na minha adolescência, se comparado hoje, tá? Eu queria saber de ti o que é importante hoje, na tua visão como autista e superdotado, para que as pessoas consigam nos entender, que possamos incluí-las na nossa vida, tentando pensar numa inclusão para todos, porque se o outro não entende o meu funcionamento, eu também não consigo exigir dele para que ele me acolha, certo? Mas se eu puder ensinar ele, vai ficar mais fácil. Então, para ti, o que é importante na inclusão hoje? No estado de Sergipe, em Aracaju, o que está faltando e que poderia ser um modelo para o país todo? Futuro presidente, a palavra é tua. O que eu acho que deveria mudar é o governo, por causa que o governo raramente faz trabalho de conscientização. É pouquíssimos que eu conheço. É pouquíssimo mesmo que faz algum trabalho de conscientização para alguma causa, como o próprio autismo, ou tipo, deficiente físico, visual, auditivo, entre outros. Tu acha que precisa ter mais conscientização? A gente precisa falar muito mais sobre isso, na tua visão. É. Por causa que a maioria das pessoas. Olha, se quem tá lá mais em cima não fala de um assunto, quem tá mais embaixo provavelmente também não vai saber. E é exatamente essa a situação de Sergipe. O governo não faz trabalho de conscientização e o povo, na maioria, não faz a mínima ideia de como lidar com o autista, não faz a mínima ideia de o que raios é autismo. E na Bahia eu ouvi relatos que é bem pior mesmo. Emanuel, e dentro da tua escola, tu fez toda uma campanha, tá? Teve apoio da Conceição, da tua mãe, apoio do Té em Pauta, apoio de vários seguidores, contigo, inclusive nós aqui do Rio Grande do Sul, na questão dos monitores na tua escola e acredito que outras escolas de Sergipe, né? Depois desse movimento, como é que ficou a situação aí? Deixa eu falar sobre isso agora. Então, abriram um edital, pararam, fizemos novas denúncias, convocaram esses apoios. Até agora eu soube que chamaram 50. E eles já estão atuando, Conceição, nas escolas? Então, na escola dele não chegou ainda nenhum. Daí eu soube que chamaram 50, desses 50, acho que uns 15 não vão poder assumir, porque já estão em outras funções dentro do setor público. E daí, porque assim, tem vários professores que também estão pedindo apoio, professores que se inscreveram, né, nesse edital. E aí fica me passando as informações. Já ontem uma professora me falou, olha, Conceição, até agora só chamaram 50, desses 50, acho que uns 15 não vão poder assumir, e tudo indica que só vão chamar isso. Como ontem e hoje não teve aula, porque teve paralisação dos professores,
Já dentro de um mês e pouco, já é a terceira vez que os professores fazem paralisação aqui em Sergipe, que aqui em Sergipe é moda ter greve. Até que tem uns 5 anos que não fala em greve, mas paralisação está sempre tendo. Quando é greve, é 3 meses sem aula. Daí eu até falei para ela, olha, essa semana eu não vou ter como saber, mas próxima semana eu vou na SEDUC, eu vou ver com a diretora da escola como é que está essa situação. Porque em um estado onde só iriam chamar ao todo, não chegava a 500 profissionais, sendo que só na escola dele tem 92 crianças especiais. Do meu conhecimento, tem um que é cego e 2 cadeirantes. O restante eu acho que é tudo autista. E daí, A maioria é autista. chamarem 50 profissionais, mas aí, como essa semana teve essa paralisação, eu não tô bem, não sei bem como que tá essa situação. Só lá pra Então, assim, a gente fez todo um movimento, vocês aí, né, divulgando, denunciando. Houve uma manifestação, né, do governo que ia colocar esses monitores e a coisa não andou muito, não aconteceu. Ou seja, se não precisa-se continuar lutando sempre para se conseguir o mínimo do mínimo, digamos, isso, né? sim, se não fosse, vamos dizer que a voz do Emanuel, o que eu fiquei sabendo de pessoas de lá de dentro que não podem se manifestar é que esses apoios só iriam chegar na escola em 2025. Aí, depois dessas denúncias nossas, a SEDUC fez um movimento, mas ainda não tenho bem certeza que estão só, como que eu posso dizer, enxugando gelo. Não, enxugando gelo com água. Oi, Manuel. Isso é uma realidade que a gente tem no país inteiro, né? A falta de... Infelizmente. Eu descobri que eu só não vi lá comentários de reclamação do Sul, mas Sudeste, Centro-Oeste, todas as regiões do país estão na mesma situação. Eu conheci em Porto Alegre, semana passada, uma ONG que ela dá um curso de formação para agentes públicos em educação, que seria praticamente um monitor escolar. Prepara esse pessoal justamente para que quando há um chamamento da prefeitura para as escolas públicas em Porto Alegre, Alvorada, que é o município da região metropolitana, e Canoas, que é onde eles estão formando esse pessoal, essas pessoas possam assumir, entendeu? Então, no momento que vai se formando, vai chamando e vai se colocando nas escolas. Mas a gente sabe que talvez não vá cobrir toda a demanda necessária, mas já há um movimento de se organizar isso, né? Acredito que talvez fosse uma ideia interessante até para Sergipe. Eu vou depois passar o contato aqui do Rio Grande do Sul para ti, Conceição. Quem sabe alguém aí de Sergipe fazer um contato com essa ONG aqui em Porto Alegre para trocar uma ideia. Quem sabe eles consigam fazer uma troca de experiência e tentar levar esse modelo para aí, entendeu? Que eu acho que pode daqui a pouco suprir aquilo que o poder público não consegue dar conta e que deveria, né? Na verdade. Exato. Dar conta porque é o mínimo, né? Porque tem escolas que não aceitam o AT em sala de aula, né? Que é o acompanhante terapêutico. Aí tem escolas que aceitam, aí o acompanhante terapêutico não é uma profissão regulamentada, né? Então aí tem uma briga com o plano de saúde, aí tem uma briga com a escola que não aceita e o autista que fica no meio disso. Realmente aqueles que precisam muito, né, desses apoios, monitor, acompanhante terapêutico, enfim, alguma coisa precisa acontecer. Né, para que se possa fazer as intervenções e a inclusão realmente acontecer, o que a gente sabe que na prática é só uma palavra bonita, né? Lá na escola dele mesmo, eu sei de alguns autistas que não estão indo para a escola. Não tem
como ele. Eles não ficam numa sala de aula sem um apoio e correndo na escola, podem se machucar, podem machucar alguém. Então, eles estão em casa. Mas, infelizmente, assim, apesar de tudo isso, eu ainda é uma luta quase que eu e Emanuel e mais umas 6 mães. Sim, é De uma luta de uma minoria que começa por uma grande maioria, né? Exatamente. E que às vezes a gente não tem perna para fazer sozinha, né, Conceição? Isso. Não é fácil. E, Emanuel, como é que é na tua escola o aprendizado para ti? Tu acha que em alguns momentos está muito chato? Poderia ter mais coisas para aprender? Como é que tá hoje para ti isso? Uma grandiosa porcaria. Eu sei que não pode falar, mas é sério. Tá? É uma porcaria. Pelo amor de Deus, professor. Quando os professores não ensinam, eles não vão para a sala de aula, eles faltam, eles não sei o quê. E quando eles estão na sala de aula, eles na maioria com pior, eles se ensinam. Eles falam pipipi, pipipi, popopó, popopó. Só isso. Você não entendia, mas é absolutamente nada. Em que Nada. ano tu tá, Emanuel? Hum? Em que ano tu tá? Tá no sétimo, oitavo? Sétimo. Sétimo ano. Sétimo ano. Vai fazer 13 agora. Isso. É até uma luta aqui, sabe? Esses dias até saiu uma reportagem aqui que, segundo o IDEP, Sergipe está lá em cima na questão de aprovação de alunos na rede pública. Só que, assim, infelizmente, não tem assim órgãos que fiscalizem como que está sendo isso, porque eu conheço, só na escola de Emanuel, eu conheço, por exemplo, tem um aluno, que eu posso até falar o nome dele, porque a mãe está comigo nessa luta. Ele é autista, ele tem 24 anos, ele está no ensino médio e ele não sabe o que é um A, B ou C. Mas as notas dele são tudo 10. Conceição, então, assim, a gente pode pensar que nas escolas públicas não está sendo feito PEI, né? Não, aqui não tem, não. Não tem nada Eu disso. não sei, eu sei o que é um PEI porque eu tô na rede social. Mas eu não sei o que é um PEI para o meu filho na prática. Eu nunca Na vi. prática, tu nunca viu isso acontecer nas escolas aí. E aí, tu não acha que, por um lado, Emanuel e Conceição, vamos pensar aqui com a gente, não deveria o poder público investir também na qualificação desses professores com formação para trabalhar com neurodiversos, neurodivergentes em sala de aula? Será que não está faltando isso também, por um outro lado? Sim, com certeza falta esse lado também. Mas, como ele mesmo já relatou, falta também o compromisso do profissional. Isso está faltando demais. Demais. E aí, Da sala. aí eu me coloco também um pouquinho no lugar assim, às vezes esses professores, a gente sabe que tem baixos salários, né, que não tem formação adequada disponível, muitas vezes tem que buscar, né, ou às vezes por algumas questões financeiras não consegue, quando já estou no serviço público, o serviço público poderia me fornecer essas formações, entendeu? Então, assim, por um lado tem a dificuldade do professor, por outro lado não tem a formação que ele precisa e por outro lado tem a questão de alguns profissionais que não parecem muito interessados em trabalhar com autistas e em levar aprendizado para neurodivergente, certo? Tu Na acha que é isso realidade, que pode acontecer, tá acontecendo na também? realidade, assim, eu falo isso por quê? Porque eu entro com o Emanuel 1h da tarde e saio 5h20 da escola. Os professores, eles estão descompromissados, porque não é só com o neurodivergente. Porque, assim, eu sei de professores que vão e dão a aula, ensinam. Tem professores bons. Se aquele professor ali, se 2, 3 ensina, por que os demais não ensinam? Porque se fosse a questão assim, só do salário baixo ou da falta de investimento também,
Nenhum ensinaria, nenhum faria. Eu sempre assim, eu já morei no Rio, morei no Paraná, e eu sempre falava assim, que o governo de Sergipe, ele não investe em educação, ele não investe, eles não querem cidadão com entendimento. Mas hoje, dentro de uma escola pública, o governo tem uma parcela de culpa? Tem. Mas os profissionais também têm, e os profissionais, eles são a maioria da maioria. O governo é um e tem os seus Lacaio. Hã? Lacaio. Seus Não vai ter diretores, político. mas assim, o funcionário público, ele é vários. E aí, quando você vê essa deficiência no funcionário público, aí o negócio não anda, não. Não anda porque são muitos descompromissados. E essa batalha das mães atípicas, que também não é só na questão escolar, que se enfrenta muito para se conseguir o mínimo do mínimo, como eu digo, a gente também acaba enfrentando no sistema de saúde, né, Conceição? Aqui Porque muitas mães precisam, sei lá, um fono, um TO, e um psicopedagogo, um psicólogo, e não consegue. consegue. Aqui mesmo em Sergipe, tipo assim, dar um exemplo, como eu sempre falo, ele teve a intervenção precoce no Paraná sem diagnóstico. Em Sergipe, eu lutei quando faltava 5 dias para fazer 2 anos. Aí saiu, aliás, eu ainda fui para o Ministério Público para poder, protocolei no Ministério Público para que tivesse um andamento, e daí saiu para ele ir para a PAI, Emanuel ir para a PAI fazer acompanhamento multidisciplinar. Só que quando eu cheguei lá, eu não sou profissional, mas eu sou mãe. Eu vi que não tinha nada que iria ajudar Emanuel. Passei 3 meses lá, indo levar ele toda semana, e eu vi que era só mais uma coisa que eu tinha que sair todo dia, toda a terça-feira, no caso, de casa com ele, para levá-lo ao lugar que profissionais sem capacitação nenhuma. Nenhuma. E assim, eu conheço pessoas aqui no Instagram, que em outros estados, que os filhos são tratados na PAI. E é outro mundo, é outra realidade. Aí a PAI é aqui em Sergipe, e eu digo porque eu estive durante 3 meses com ele lá dentro. Eu desisti. Simplesmente eu desisti de Tá. levá-lo. Se E a PAI hoje. daqui, Oi, fala, se o Emanuel. trabalho dos funcionários da PAI daqui de Sergipe fosse não prestar para nada, os caras estavam, ó, bilionário. Não, bilionário não. Quintilionário. Tá bom. Quintilionário, os guri falam isso, quintilionário aqui em casa também. Quintilhão. Mamãe, como é que eu faço para ganhar quintilhão? Ô, Conceição, e hoje o que que o Emanuel está fazendo de acompanhamento? Hoje, através. Hoje ele é acompanhado por uma clínica particular. Em uma clínica particular, tem uma neuropsicopedagoga que está acompanhando ele, começou a acompanhar ele, tem já para 2 meses. E também uma nutricionista vai acompanhá-lo. Mas E pelo essa. público, Oi? mas Complicou. o não tenho. Que, tipo assim, até a própria médica dele falou, quando eu falei a ela, como é que está sendo o acompanhamento de Emanuel na PAI? Aí eu falei, olha, são 4 profissionais dentro de 50 minutos e 4 crianças. Nenhuma delas sabiam ler, junto com o Emanuel. Sim, o Manuel já estava sabendo ler, já estava um pouco mais adiantado, no Eu caso. desisti em dezembro do ano passado, que eu desisti lá da PAI. Sim. Aí a própria neuro dele falou assim, não, tira ele de lá. Não vai resolver nada. Emanuel tem que fazer, se é para fazer uma terapia em grupo, tem que ser crianças que estão no mesmo nível dele. Não tem como, porque ele, em vez dele progredir, ele pode regredir. Sim. Conceição, e na questão da socialização dele, tu também, Manuel, o que que tu acha?
não precisaria daqui um pouco fazer uma intervenção com psicólogo, talvez uma terapia cognitivo-comportamental, uma aba, não sei. Não tem alguma indicação da neuro? Precisaria, com certeza precisaria, mas eu não posso pagar. Sim. E pelo SUS. E mesmo que tu tivesse uma orientação, um laudo de uma neuro, que tu pudesse judicializar isso, tu acredita que aí em Sergipe seria complicado de conseguir? Então, eu judicializei esse da PAI, porque assim, pelo SUS aqui tem o SER4, que atende só regiões do interior. Mas Sim. teve até uma audiência pública para falar sobre o SER4, porque o SER4 é hoje o maior. Como é que eu posso dizer? O maior espaço, vamos dizer assim, para tratar autistas em Sergipe. Mas aí estava tudo vazio por falta de profissionais. E mesmo assim não atende Aracaju, atende os interiores. Aí tem o SER2, que também eu não ouço falar coisa boa. E a APAI. Entendeu? Só E tu voltar para o sul? Hã? E tu voltar para o sul com o Emanuel? Hoje, Rio Grande do Sul, Porto Alegre? olha, seria maravilhoso, mas hoje é complicado. Tá Né, mais Manu? complicado. Emanuel, conta aí pra gente. Quais vão ser tuas próximas lutas aí nessa tua divulgação como futuro jornalista do influencer da causa autista? Primeiramente, mudar o estado de Sergipe inteiro, por causa que do jeito que está hoje, é praticamente como se você fosse enxugar um iceberg, enxugar o oceano, secar o oceano, no caso, com uma esponjinha de nada, que é algo que você nunca iria conseguir fazer. É sério, conseguir secar o oceano com uma esponja convencional é praticamente querer que quando você ligar o interruptor, ele literalmente desapareça. Desaparecer, tipo, Tá, vamos, falei. Venha para o mundo real. não. Vem pro mundo real. Tá, então a tua luta, por enquanto, vai ser tentar conseguir os monitores para tua escola, é isso? Não só os monitores, mas os apoios também. Os monitores Os são apoios. monitor. Tá. Formação para os professores, Emanuel. Mais direcionado aos neurodivergentes. Cursos de formação, de atualização. Talvez seja Olha, importante isso também. é assim, desejamos isso, mas é algo assim que eu sempre falo para as mães, se as mães estivessem unidas conosco, eu tenho certeza que assim, muitas mães unidas fariam a diferença. Mas tem mães que já estão cansadas de lutar e não chegar a lugar nenhum. E tem mães que não têm a garra que outras têm, infelizmente. Daí é difícil, que é tipo assim. Bom, aqui pode falar alguma coisa assim sobre política, né? A prefeita que a gente está aí na luta junto com ela já fez uma reunião conosco, o Emanuel é um dos apoiadores dela, né? Ela pretende fazer um centro de apoio para cuidar das mães. Isso é importante. Ela conversou comigo, não foi assim, não é a promessa que ela está fazendo na TV, ela fez a minha, outro pai de autista que a gente está nessa luta, Batatinha, que ela vai fazer. Ela assinou compromisso conosco de fazer um centro de apoio psicológico para as mães de autista e até falo também essa questão de ensinar as mães, ter profissionais que ensinem as mães como cuidar também dos seus filhos, porque muitas mães não sabem como cuidar dos filhos. Sim, porque a grande questão, a gente sabe que às vezes cuidando da mãe vai ter um bom resultado no cuidado com o filho, né? E ele vai conseguir progredir, né? Sim, tem mães que estão mais adoecidas do que o próprio filho. Isso. Se a
a mãe, que é quem cuida, não tá bem, como que ela vai melhorar a situação do filho? Porque Sim, aí fica complicado. Aqui em Porto Alegre, a gente tem o CERTA, que é o Centro de Atendimento para Autistas, que é municipal. Ele tem, acho que 1 ano e pouco de atuação, mas assim, eles chegam a ter fila de espera também para atendimento, né? Pela prefeitura, enfim. E realmente, assim, quem depende de ter que pagar para conseguir o mínimo de terapia ou ter que brigar judicialmente para ter um monitor na escola porque sabe que o filho precisa ou que seja um acompanhamento terapêutico em que muitas não é aceito, não é fácil, sabe? É uma luta interminável, parece que nunca vai ter fim, aqui tem sabe? uma mãe mesmo, que ela tem um grupo, até ela vai ser candidata agora também. Ela tem um grupo de mães aqui, ela é advogada. Ela lutou 4 anos na justiça para ela colocar um AT dentro da sala de aula com o filho dela, do bolso dela, pagando do bolso dela. Ela lutou 4 anos na justiça para conseguir. Quando até, bom, ela com ela e tudo, porque foi assim, foi uma vitória de anos de luta. E assim, não era pelo plano, não era pela escola, era do bolso dela e ela lutou Era 4 ela querendo pagar. Tu para. sabe que o Caetano, ele tem indicação de AT, né? E eu dei muita sorte, porque muitas escolas particulares aqui, dependendo da escola de Porto Alegre, não aceita também. E aí eu fui conversar com a direção da escola que tinha indicação, e no caso dele é 1 vez por semana que o AT vai. Ele vai toda quarta-feira e fica toda quarta de tarde com ele lá. E a escola, desde o início, abraçou a causa com a gente, desde o início aceitou, e logo que a gente recebeu também o diagnóstico dele, antes de saber que ele teria que ter um AT, que foi no primeiro ano, agora ele está no terceiro ano, logo a escola também já colocou um monitor para ele, sabe? Então, assim, tem escolas e escolas, tem professores e professores, sabe? Tem diretores e diretores. Eu acho que vai muito da onde tu tá, né? Isso. Mas eu já ouvi relatos de mães por aqui, por exemplo, que chegaram a ouvir. Então, essa escola não é pro teu filho. Tipo, procura outra, sabe? Não na nossa escola, mas em outras de Porto Alegre, né? Tem, Então, é uma luta interminável. teve uma moça que ela tem uns conhecimentos aí, aí ela falou, Conceição, eu vou tentar conseguir uma bolsa em uma escola particular para Emanuel. Aí mandou o Instagram dele, a escola disse que queria conhecê-lo, queria o meu telefone e tudo. Aí, quando viu que ele era autista, desistiu. Que era para conseguir aí em Sergipe. Sim. Até eu disse, ela, diga a ele, ele não vai precisar de um apoio dentro de sala de aula, porque numa escola particular, eu creio que ele não vai precisar. Eu brigo por um apoio do lado dele na escola pública, porque Não a vai precisar. escola é um vendaval dentro da sala de aula. Mas uma escola particular já não tem essa bagunça, né? É, Então, ele que antes. mas às vezes também não é fácil de conseguir ter uma T lá dentro, sabe, Conceição? Dependendo da escola, não aceita. Não, assim, né? Eu consegui isso. Eu mesmo dizia à escola, não, ele não, eu não, nem, não faço, não precisa de uma AT, não precisa de uma pessoa do lado dele, não. Só precisa de um conteúdo mais rico e de professores ali mais empenhados, porque, tipo, eu tô lá na escola, aí agora ele tá sem um apoio, aí toda hora eu passo na porta da sala, aí eu dou um toquezinho, aí peço que ele tá distraído, tá fazendo bonequinho de papel. Sim, porque é as questões das altas habilidades, né? Ele não tem os desafios que Aí tá, exato. precisaria ter um enriquecimento curricular, E aí, às porque vezes, é isso que está faltando para ele. eu falo, olha, Emanuel, qualquer assunto que você passar para ele, ele absorve numa rapidez. Porém, eu só peço que se você... Ele está distraído, chame ele. Chame ele para participar da aula, que ele vai participar de uma forma maravilhosa. Ele está distraído,
chame ele, Emanuel, preste atenção aqui. Mas os professores não estão nem aí, não. É que ele está Ali- na escola que não está preparada para suprir essa necessidade dele das altas habilidades, né, Conceição? A gente já conversou até isso no grupo lá, lembra? É. Que ele precisaria, digamos, ter um enriquecimento curricular, talvez uma aceleração, talvez uns desafios. E aí ele começa a ficar assim no tédio. O Caio às vezes chega para mim, porque a escola tá chata, porque a escola é um tédio, porque daí parece que ele já supriu tudo que ele precisava, sabe? Ele antes, até o ano passado, ele ia para a escola e ele não saía de dentro da sala de aula para nada. Para ele ir para a escola era para ir para estudar. Ele só saía de Sim, dentro é o hiperfoco. só saía de dentro da sala de aula, intervalo ou ir ao banheiro. Hoje eu tenho que estar no pé dele para ele ir para dentro da sala de aula, porque ele não tem mais aquele prazer de estar dentro da sala de aula. Mas eu acho, Conceição, que eu bateria na porta dessa escola particular aí que ficou interessada, mas que viu só o Instagram do Emanuel, mas não viu ele pessoalmente, foi isso? Não viu não, pessoal. Pois então, uma coisa é o Instagram, outra coisa é saber que ele tem autismo, outra coisa é ele chegar lá e a escola ver que ele tem autonomia Eu para ficar na sala de aula. não tive nem contato, né? É a pessoa Mas acho que deveria ir com ele pessoalmente. que queria tentar conseguir a bolsa só mandou uma mensagem assim para mim, que mandaram, manda o telefone da mãe dele. Aí ela mandou, mas não entraram em contato. Depois quando viram, é autista, vamos ter trabalho. Não, mas eu acho que no caso dele, ele seria assim parecido com o Caio, sabe? O Caio, por exemplo, não tem AT, não tem monitor. Tem o monitor da sala de aula que ajuda principalmente um outro colega dele, né? E tá ali para ajudar todos, mas não tá grudado nele. E ele não tem indicação de AT. E ele tem bastante autonomia em sala de aula, Mas sabe? E para estudar e para aprender. Então, tem autistas que conseguem, e eu acho que é o caso do Emanuel. ele nunca teve AT. Lá no Paraná ele nunca teve AT e ele acompanhava, ele só, como ele não tinha diagnóstico, ela só queria entender a questão dele estar no mundinho dele, mas quando fazia as perguntas, ele respondia com uma precisão e era o primeiro a responder. Tipo assim, elas não conseguiam ter a atenção dele, Sim, mas quando fazia as perguntas, ele estava pronto para responder. E aqui, quando eu cheguei aqui em Sergipe, os 2 primeiros anos aqui foi na escola particular. Depois eu não consegui mais, botei na pública. Aí na pública foi que ele passou a ter um apoio. sim. Mas assim, mais por essa necessidade de vamos dizer, Socializar. observar mais dentro da sala de aula, porque a sala de aula a sala de aula hoje nas escolas públicas, dentro da sala de aula, na hora da aula, Sim. é um campo de guerra. É um campo de guerra. E assim, e ele é uma criança assim, que se ele vê um mexendo no outro, ele quer tomar dor. Se um xinga, ele não gosta de xingar. Se um aluno xinga, ele vai lá se meter. E hoje tudo é motivo para bater, para... O Emanuel tem aquelas questões que a gente fala bastante, assim, um pouco do autismo mesmo e bastante também das outras habilidades, né? Que é o emocional, que é a ser sensibilidade, que correto. sente a dor do outro, que onde há injustiça não está de acordo, sabe? Quer mudar, né? Então tem todas essas questões, assim, que também precisam ser, E se de uma certa forma, trabalhadas, amenizadas, só que também não é fácil. não tem filtro e nem tem aquela malícia de dizer assim, não, se eu falar isso, de repente, mais tarde, aquela criança pode querer se vingar. Não. Veio, ele fala. São muito sinceros, né? Eu às vezes não me dou conta quando eu vejo a atriz sincera, né? Numa boa, assim, falei. Aí, passado um tempão, assim, eu vou me dar conta. Uma, Eu, bah, uma vez uma moça aqui, que ela é
a família dela é da esquerda, todo mundo sabe ali que é a família da esquerda já de anos. Queria conhecer Emanuel, aí fomos lá para ela conhecer, aí vai e faz a pergunta. Qual é o seu sonho? Conhecer Bolsonaro. Queria conhecer o Bolsonaro. Foi lá e foi A sincero. mulher gelou. Porque o autista tem isso. A gente é muito sincero e às vezes a gente não se dá conta. Porque nos falta esse filtro, né? Isso faz parte da gente, de como a gente é, né? Aqui, ó, tem alguém comentando também que é o caso da minha filha. Os professores não chamam ela para fazer. Olha, gente, Tá bem eu difícil. não estou vendo comentário nenhum, viu? O meu congelou nos 2 primeiros comentários. É a cosmético profissional. Não sei o nome dela, mas acho que é numa situação parecida com a Eu acho que do é. Emanuel. Acho que é a É. Aline. Aline. Aline, também é de Sergipe, Sim, eu creio que é, Aracaju. mas eu não estou vendo aqui. E como é que são tem alguma ONG atuante aí pelas famílias atípicas em Aracaju, Conceição? Porque aqui em Porto Alegre chega a ser uma disputa, assim, tantas que Olha, tem, né? que eu saiba, não. Tem alguns grupos. Ele hoje está distraído demais. Fique quieto. Tem alguns grupos assim. Tem uma moça que tem lá um grupo com 300 mães, a outra, aí cada uma saiu candidata. Sim, Agora a ONG não tem atuante não tem não tem muito, um não conhecimento. tem. Luciana. Ah, Já falou Luciana, fazer Luciana, nossa pra amiga cá. querida. A Inclusiva Brasil, ela tem. Acho que a gente tem que reivindicar para a Luciana uma inclusiva Então, ela já falou, em Aracaju. pra cá, pra eu ser a responsável aqui. Eu disse, eu não sei nada. Oh, isso é bom, Conceição, porque aí tem o apoio da Inclusiva Brasil, sabe? E aí já tem daqui do Sul também, que está bem atuante. Aham. Eu acho que é uma boa. Eu estou em um grupo que ela me colocou da Inclusiva, Luciana, e eu tenho visto que está bem atuante. É, Sabe agora, né? Se a nossa preferência aqui ganhar, já é um bom começo já já é um para. começo. Querendo ou não, de vez em quando tem que partir para apoio político para Ah, tentar as coisas falo, agilizar, porque senão não anda também. sem política partidária não existe políticas públicas, né? Infelizmente. É verdade. Infelizmente, no nosso país é isso. E nós que Gente, temos um objetivo sincero, que temos caráter, temos que botar a cara, porque senão os maus vão temos dominar. que colocar. Temos que colocar. A minha luta aqui é tentar fazer mais inclusão nas escolas particulares, sabe? Que Aham. as públicas eu vi que a coisa aqui agora parece que está andando. Mas eu acho que tem umas particulares que ainda precisam ser Uhum. mais flexíveis, entenderem um pouco mais a situação. Não tenho nada para reclamar da nossa. Toda vez que eu bato na porta da diretora lá ou da coordenadora, sempre sou atendida, sabe? Mas eu sei de outras escolas, de outras situações, de outras mães que não é fácil. Então é conscientização em cima de conscientização, né? Enfim. Exato. Aqui, sabe, depois que eu abri a rede social de Emanuel, já mudou algumas coisas. Pelo menos assim, em comparação a nós, e sempre eu falo assim, quando ele consegue abrir um caminho, ele tá indo na frente, mas vai abrindo espaço para os demais. Claro, é um trabalho que ele vem fazendo. Oi, Manuel. Um trabalho maravilhoso que tu vem fazendo nas redes sociais, tá? Parabéns, continua conscientizando e fazendo tua parte. Tá abrindo um caminho para todo mundo. Gente, nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo. Eu quero deixar um espaço aí para vocês deixar um recado aqui para o Rio Grande do Sul. Uma alegria falar com vocês, assim, fiquei muito feliz de coração mesmo. Adoro vocês. Fala isso, fala Então, deixa um recadinho aí, Manuel. Rio Grande do Sul, Pro Rio fala aí. Grande do Sul, vai. Olha só, como eu fico aí vendo as atrocidades que a internet, eu vejo muito
muitas pessoas que zoam com catástrofes que acontecem no próprio país, como, por exemplo, a maioria dos gringos, eles ficam fazendo zoeira do 11 de setembro, que é considerado um dos piores desastres da história dos Estados Unidos. E agora estão começando a fazer o mesmo com as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, se você fica fazendo essas piadinhas sem graça sobre um desastre que matou milhões de pessoas, pare com isso. Então foi milhares? Milhares. É. Milhões não. Acabou o estado. Esses desastres que matam milhares, milhões, raramente bilhões, mas normalmente até milhões. Pare com isso, por favor. Porque se você continuar fazendo isso, tu vai, lá embaixo, lá no núcleo da Terra. Já sabe o que eu quero dizer, né? Que o núcleo da Terra tá queimando o tempo todo. Entendeu? O réu. Ai, autista com bom humor é maravilhoso, né? Então tá, Emanuel, obrigada. Conceição, deixa um recadinho aqui pra gente, vai. Nós vamos te roubar aqui pro sul de novo, tu e Emanuel. Faça isso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais o calor daqui. Então, eu quero agradecer por todos que estiveram aí. Infelizmente, eu não vi comentários, a minha internet travou, não vi comentários de ninguém, mas eu agradeço a todos que estiveram aí. E essa é mais uma forma da gente conscientizar. Infelizmente, se a gente ficar no nosso dentro de 4 paredes, ninguém vai fazer por nós, não. Nós temos como mães abrir a boca, seja na internet, denunciar, não se calar, não aceitar o que querem nos enfiar de goela dentro, porque o poder público não está nem aí para nossos filhos. Os nossos filhos custam caro para o poder público e o poder público não quer gasto com os nossos filhos. Eles querem gasto para o bolso deles. Essa é a realidade. E se a gente não abrir a boca, eu não falo tanto, por quê? Porque como autista e que fala melhor que eu deixo a voz dele ser a minha voz. Mas por trás dele estou eu. Com certeza, né, Conceição? Com certeza. Esse moço também chegou até aqui, ó. Essa mãe guerreira aqui. Olha só. Essa luta é nossa. Eu sou a inteligência e essa aqui é a sabedoria. Também a maturidade. Disse tudo. Ai, que lindo. Gente, um beijão aí pro pessoal de Aracaju. Já conheci Aracaju, Sergipe, amei, meus filhos amaram, foi a primeira viagem deles para fora do Rio Grande do Sul, foi para aí, esperamos voltar para conhecer o Emanuel e a Conceição pessoalmente, tá? Então tá, um beijão, foi uma alegria que vocês aceitaram estar aqui comigo, tá? E até uma próxima, vamos ter que marcar outras, tá bom? Um beijo então. Tchau, gente. Tchau, tchau.